Olá, no programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos de hoje nós vamos falar sobre Jesus, o mistério oculto do Antigo Testamento. Eu estou recebendo em nosso estúdio Eliseu Bueno, que é teólogo e escritor e esclarece as nossas dúvidas sobre este assunto, então não sai daí que o Temas Bíblicos está no ar. Olá, boa noite. Muito obrigada por estar assistindo ao programa Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Fico muito feliz com os recados que chegam lá na fanpage do Consulta Temas Bíblicos e também aos recados que chegam na minha fanpage pessoal. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode sempre enviar para nós a sua sugestão de tema, o assunto que você gostaria de ver abordado aqui no Temas Bíblicos. Hoje a gente vai falar sobre Jesus, o mistério oculto no Antigo Testamento. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o escritor e também teólogo Eliseu Bueno, que vai conversar com a gente sobre o tema. Tudo bem, Eliseu? Tudo bom, Jaque? Prazer te receber aqui, viu? Prazer todo meu estar aqui com vocês. Eliseu é um estudioso dessa área da Bíblia, inclusive tem um livro escrito sobre isso, As Faces da Revelação de Deus para o Homem. E eu queria começar o nosso bate-papo te perguntando por que você escreve esse livro? O que me motivou a escrever esse livro, Jaque, foi que algumas pessoas do meu convívio e também de contatos que eu tinha terem dúvidas aonde Jesus aparecia no Antigo Testamento. Porque é muito fácil você encontrar Jesus no Novo porque está escrito. Mas como você consegue identificar Jesus no Antigo Testamento? Elas até sabem que Jesus está em Gênesis, que Jesus está em Êxodo, que Jesus está em Jeremias, em Isaías. Mas aonde? Como identificar isso? Então, o que me não só motivou foi apontado como, porque o Antigo Testamento aponta o tempo inteiro para Jesus. Só que o que o Eliseu disse para nós é que mais do que isso, ele aparece de fato, não só é citado como Isaías já o cita, já o profecia, não. Ele de fato aparece no Antigo Testamento, ele aparece. Né? Da mesma forma que o Espírito Santo, depois de Gênesis 6, após o dilúvio, toda aquela situação, Jesus diz assim, Deus diz, o meu Espírito não mais contenderá com o homem. E o Espírito Santo descia sobre a terra de forma dosada, Jesus também no Antigo Testamento se manifestava de forma dosada sobre situações, sobre pessoas. Porque muitas vezes a gente tem a impressão pela leitura bíblica que somente depois da ascensão de Cristo o Espírito Santo começou a se manifestar. De fato, há uma manifestação muito mais intensa do Espírito Santo. Mas no Antigo Testamento vários homens eram cheios do Espírito Santo também, né? Muito. E o interessante disso é que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele agia na alma da pessoa e não no espírito dela. Fantástico. Por quê? O Espírito Santo, de fato, se torna um com o nosso espírito depois que a pessoa entende e crê e aceita a obra de Jesus na cruz. Que só pode acontecer depois. Que só pode acontecer depois. Então, antes disso, ficava no intelecto e nos sentimentos? Alma é vontade, emoção e mente. Por isso que você vê Pedro, ora, dizendo algo para Jesus bom e ora dizendo... Senhor, não faça isso. No mesmo texto que Jesus fala, foi Deus que te revelou isso, não foi carne nem sangue, e em seguida Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque estava na alma, não estava no espírito. Uhum. A pessoa só tem a possibilidade de receber a plenitude do espírito no espírito dela depois que ela aceita, crê da obra de Jesus na cruz. Como Até Jesus... por isso que Pedro se torna outro, né? Em Atos você vê um outro tipo de Pedro, né? Justamente. Que fantástico isso, pastor. Você vê Saul, mesma coisa. Saul foi um homem que começou muito bem, mas terminou muito mal. Fantástico. Aí eu vou ter que te fazer uma pergunta, eu sei que não é o nosso tema propriamente dito, mas você citou Saul. Já havia possessão demoníaca no Antigo Testamento também? Já. A gente já pode compreender isso também. Com certeza. Com certeza. Porque a Bíblia sobre Saul fala a respeito disso, né? Justamente. Pastor não, né? Eliseu é teólogo, mas pelo meu costume, às vezes eu falo assim. Eliseu, eu queria que você explicasse algo para nós. Vamos falar um pouco sobre esse mistério oculto. Quando a gente começa a ler a Bíblia, lá em Gênesis mesmo, depois que o homem peca, tomando e comendo do fruto proibido, não vou nem entrar no mérito, né? Que foi primeiro Eva, depois Adão, mas enfim, os dois fizeram. Quando Deus conversa com eles e conversa com a serpente, ele fala algo que para mim é o que já aponta claramente para Cristo. Ele fala
que nasceria o filho do homem, que pisaria a cabeça da serpente, ela lhe feriria o calcanhar, se eu não me engano está em Gênesis 3, né? Eu parafraseei aqui mais ou menos isso que o texto fala. Ali a gente pode entender que ainda como um mistério, já estava se apontando para Cristo? Já. A gente já pode compreender isso. A gente pode entender isso. Olha só o que está escrito em Isaías, capítulo 6. Você em casa anota, ou se tiver com a Bíblia perto, já pode abrir junto com a gente. Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Isaías 6, 8. Em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui. Todos leem esse texto e não é errado interpretar de que o Senhor estava chamando Isaías. Certo. Mas esse texto também fala de uma resposta de Jesus para a Trindade em relação à humanidade. Uau, lê de novo pra gente? Em seguida ouvi a voz do Senhor Jeová que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é uma resposta de Jesus. Uau. Jesus dizendo: olha, deixa que eu vou. Eu Porque vou até me no Novo manifestar. Testamento a Bíblia nos dá a entender que ele poderia ter dito que não, né? Poderia ter havido uma outra manifestação. Agora eu fico curiosa. Desde o começo já havia esse projeto? Por exemplo, quando eu citei ali o comecinho em Gênesis capítulo 3 da Bíblia, já havia o projeto de que Jesus viria à Terra para nos salvar? Como a gente pode entender que esse projeto surge? Gênesis capítulo de número 2. Versículo de número 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que tinha criado e feito. O criado dá a entender o que era inexistente. Certo. E o feito do que era existente. Não quero entrar nesse mérito agora, mas eu quero entrar em duas palavrinhas aqui. Oh, mas a gente ainda pode marcar um bate-papo para entrar sobre esse mérito, porque o Espírito do Senhor pairava sobre a terra sem forma e vazia. Já tinha essa terra, o que já existia? É um outro bate-papo, né? É uma outra história, né? Dá pra gente marcar um bate-papo sobre isso, né? Ele diz aqui: abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. A santificação só acontece por meio de oferta. Você não consegue santificar nada e ninguém que não seja por oferta. Aqui, Jesus foi crucificado. Uau! Por quê? Você só consegue santificar por meio de oferta. Então... Jesus já é entregue aí. Jesus já estava entregue. Jesus já estava entregue. Ou seja, como é que Deus santificou tudo que ele havia criado? Por uma oferta. Então ele santificou com uma oferta. Então nós não precisamos mais entregar a oferta de santificação por pecados. Por quê? Porque Jesus é a oferta para a nossa santificação. Pastor, deixa eu fazer uma pergunta pontual para esse momento. Eu quero entender um pouquinho sobre a relação da queda, a gente fala queda, né? Embora não seja uma queda literal, mas a queda de Lúcifer com o pecado. Pelo que a gente estuda, pelo que vários teólogos já me disseram em estudos que eu fiz, dentre esses dias da criação que houve a tentativa de Satanás de tomar o trono, depois o senhor vai explicar os detalhes, e ele cai. É depois disso que surge a necessidade de que Cristo se entregasse, ou esse plano provavelmente já existia até mesmo antes? Ou é só uma pergunta sem resposta? Olha, eu vou dizer para você... Quero a sua opinião, né? Que a minha opinião é que isso já era um plano sabido de Deus. Até porque ele com certeza, mesmo que ele tenha dado tudo que ele deu para Lúcifer, ele já sabia o que ia acontecer, já era um plano né? sabido de Deus. Assim, a gente está vivendo num momento tão interessante de revelação bíblica,
que na nossa igreja crianças de 10 a 12 anos estão perguntando para os professores da escola bíblica infantil: como que Lúcifer caiu? Essa foi uma pergunta feita na escola bíblica há 2 semanas atrás. Então, assim, a gente está vivendo num tempo em que o Espírito está movendo, né? Questionamentos que antes a gente nem fazia, né? Eu, pelo menos na minha época, não fazia. Eu com 10, 12 anos queria saber jogar bola na rua e empinar pipa, só isso. Mesmo sendo filho de pastor, mesmo já tendo esse entrosamento com Deus, mas né? A criança perguntando sobre isso. Então, assim, são temas que têm mexido com a igreja nesses últimos dias. E por que não? Tudo bem, a Bíblia fala lá em Deuteronômio que, se eu não me engano é 29 até, que as coisas ocultas pertencem a Deus e a nós as reveladas. Ou seja, o que tem sido revelado a gente tem que procurar aprender, sim, né? A gente tem que procurar aprender. Não é para falar, não quero saber disso. Não, a gente quer saber, sim. Em João 5,39 diz: examinai as escrituras, porque nelas contém a eternidade. Elas testificam de mim, elas falam de mim. E não só para frente, para trás também, pra trás né? Também. Pastor, no 4º dia, a gente consegue apontar em que dia aconteceu isso com Lúcifer? A Bíblia nos aponta em que momento? Isso foi muito antes. Foi antes da criação? Foi antes desses... Vamos para Efésios capítulo 3. Me ensinaram que foi lá para o 4º dia. Me conta. Efésios capítulo 3, versículo 9. E trazer ao conhecimento de todos os homens qual seja a dispensação do mistério, que desde antes dos séculos esteve escondido em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus. O que é dispensação? Dispensação é era, dispensação é um período. Então nós temos 3 dispensações: a dispensação do mistério, a dispensação da graça e a dispensação da plenitude dos tempos. Qual é a dispensação do mistério? Ou o tempo desse mistério, ou a era desse mistério? É antes de Gênesis 1. É o eterno para trás que a gente não tem conhecimento. A partir de Gênesis 1 até a encarnação de Cristo. Isso tudo faz parte do mistério. Isso faz parte do mistério, isso é a dispensação do mistério. Quando Jesus se manifesta, quando Jesus nasce, quando o Espírito Santo concebe a Maria e Jesus é encarnado, é a dispensação da graça. A dispensação da plenitude dos tempos é a parte já escatológica. Porque a gente pode falar que estamos na dispensação da graça ainda, Nós certo? estamos na dispensação da graça. E o que vai acontecer ainda mais pra frente vai ser... É a dispensação da plenitude dos tempos. Uhum. Muito bem. A queda de Lúcifer ocorre antes de Gênesis. Uhum. Se você pegar qualquer Bíblia de ordem cronológica, Bíblia de estudo cronológica... Que é diferente da Bíblia que a gente costuma seguir. Ele vai te dar João 1:1. Aí ele vai te dar Salmo 90. Ele vai te dar Ezequiel 28. Vai te dar Isaías 14. Vai pegar alguma referência de Jeremias para depois entrar em Gênesis propriamente de fato. Agora, você fez a pergunta de Lúcifer caindo. Certo. Eu preciso voltar um pouquinho. Por favor. Como que eu vou voltar? Se a gente lê o livro do Apocalipse, ali até o capítulo 8, nós vamos ver, a gente vai conseguir identificar 26 tronos. Uhum. Quais são esses tronos? 24 tronos dos anciãos? Dos 24 anciãos, que adoram e ministram diante de Deus às 24 horas do dia. Por isso que existe 24 anciãos, cobrindo as 24 horas de oração do dia. Ou seja... Não são todos a todo tempo. Não são todos a todo tempo. Cada um cobre 1 hora de oração do dia. Então, se nós orarmos agora, quando virar 1 hora, um anjo é responsável por pegar a nossa oração em taças, em salvas de ouro, Apocalipse capítulo 8, ele leva até a presença do Senhor, mistura esse incenso, esse aroma com a adoração dos anciãos. O anjo que está com essa salva na mão, ele chacoalha essa salva. Mas por que ele vai chacoalhar a salva, Eliseu? Porque embaixo do trono de Deus tem pedras afogueadas.
essa oração sobe como incenso e Deus cheira a nossa oração. Quando Ele responde a nossa oração, Ele responde com barulho, com alarido, com buzina, com trovão, como diz no texto. Uhum. Então, quando Deus responde a nossa oração, faz barulho. Uau. Então, esses são os 24 tronos. Certo. Temos o trono branco, que é o trono de Deus. Certo. E temos o trono de marfim, que é o trono de Cristo. Que estava vazio. Que estava vazio. João capítulo 1, versículo 18. João 1, 18. Mais um texto que fala... Por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, estude a Bíblia. A gente tem que gastar tempo estudando a Bíblia. Porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Romanos 16. Romanos capítulo 16, versículo de número 26. 25. A Deus, que é poderoso para vos afirmar que por meio do meu evangelho, que é pregado a respeito de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que esteve oculto desde os tempos eternos. Versículo 26. Mas quando foi manifesto agora, e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, deu-se a conhecer a todos os gentios que obedecem à fé entre as nações. Ele não existia ainda, mas ele não estava, não se sabia o que era. Não se sabia. Já existia, obviamente. Ele não sabia não se sabia exatamente o que seria, mas quando a Bíblia fala aí, os profetas já falavam dele, né? Já falavam. Mas veja que nem os seres celestiais sabiam da existência de Jesus. A minha pergunta é, ele já... Vou até aproveitando o que eu falei. Aliás, eu já ouvi teólogos falando que não. Ele já existia? Como ele existia? Porque a Bíblia fala que tudo se formou por ele. Ele era o verbo. Ele estava dentro de Deus, introduzido em Deus? Ele não era... responde, não responde, não responde. É segredo, é segredo. Eu vou pro intervalo. Eu vou para um break rapidinho. Você tá curioso, né? Tá curiosa. Eliseu Bueno vai explicar pra gente. Daqui a pouquinho a gente continua conversando sobre Jesus, o mistério oculto no Antigo Testamento. Eu já volto, não sai daí. Você sabia que a Bíblia é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar? Veja em Jó, capítulo 11, versículos 8 e 9. Temas Bíblicos está de volta, hoje recebendo Eliseu Bueno, que é teólogo e também escritor e vai está esclarecendo as nossas dúvidas sobre Jesus, o mistério oculto no Antigo Testamento. Te fiz uma pergunta no bloco anterior, vou retomar até para quem está ligando a TV agora. Queremos entender mais. Já ouvi teólogos seguindo a teoria de que Jesus tenha sido criado, mas acho que isso não bate para mim. Ele também é eterno como Deus Pai. Me explica sobre isso, porque afinal tudo foi feito por ele. Em João a Bíblia fala que ele era o verbo e tudo se fez. Explica pra gente. Onde ele estava? O meu entendimento diz que se ele é o verbo, ele estava introduzido em Deus. Explica isso para nós. Sim, ele era... Vamos imaginar o seguinte. Deus é o sol. Certo. A luz, o brilho que sai de dentro do sol e alcança a todos e tudo, é Jesus. E o Espírito de Deus está no sol também. Olha só que interessante. Em Ezequiel capítulo 1, Ezequiel tem uma visão maravilhosa do trono de Deus. Aliás, um dos livros mais complicados para a gente entender. É que você é teólogo, entende sobre teofania, mas é um livro que, se não tiver alguém explicando para a gente, muitas vezes é difícil de entender, né? Olha só. Em Ezequiel, ele tem essa experiência fantástica. O trono de Deus tem rodinhas e anda. O primeiro capítulo de Apocalipse, do livro de Ezequiel, diz que os querubins moviam as rodas do trono. E que o Espírito habitava nas rodas no interior dos querubins.
confusa. Vai, explica mais. Olha só. Quem movia o trono de Deus Na verdade, era o Espírito Santo. era o Espírito Santo através dos querubins. Que é o que ele faz com a gente hoje. Só que o Espírito Santo não está mais nas rodas do trono, ele está em mim, está em você, está na igreja. Posso entender que ele nos move também, Sim. então? Ou seja, nós hoje, a igreja hoje é as rodas do trono de Deus. E move o trono de Deus para onde? Para o lado que ela bem desejar. Que fantástico. Só que Jesus estava em Deus. Então, quando o Espírito movia as rodas do trono através dos querubins, quando o trono de Deus se movia, Deus se movia. E Jesus, estando em Deus, também se movia. Veja o que está escrito em um texto muito conhecido, Gênesis 1:3. E disse Deus, haja luz. Primeira vez. E houve luz. Segunda vez. Viu Deus que a luz era boa. Terceira vez. E separou a luz das trevas. Quarta vez. E Deus chamou a luz dia. A quinta vez. Você tem 5 vezes a palavra luz em 3 versículos, logo no início da Bíblia. 5 corresponde ao número da graça. 5 corresponde ao número dos 5 ministérios. 5 corresponde ao número, a base do Pentateuco do Antigo Testamento. Ou seja, Jesus já se manifestou. Se a gente for falar depois em que a terra havia se transformado em trevas, ele se manifesta 2, 3 versículos depois. Aí você fala assim, não, mas é o dia. Não, o sol foi criado no 4º dia. Uhum. Isso aqui é antes. Então, Jesus, ele estava em Deus. Que fantástico. Ele estava em Deus. Ele só sai quando encarna. Quando eu digo sobre essa separação, sobre ser existente para que tantos anjos como a gente pudesse ver. Isso. Até então ele estava em Deus. Em Deus. Salmo 24. Do Rei da Glória. Famoso Salmo. Levantai, ó portais eterno. Mas para quê? Deus falando. Levantem os portais eternos. Aí os anjos falam, mas para quê? E ele posso entender que é literal, esses portais eternos que são levantados. É literal. Virá o Rei da Glória. Virá o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? O Senhor é o Rei da Glória. Isso é praticamente um diálogo, né? É um diálogo. Davi já teve essa revelação muito tempo antes de Jesus subir. Vamos ler o Salmo? Por favor. Vamos ler. Salmo 24. Um dos meus salmos prediletos desde criança. Salmo 24. Confesso que quando era criança não entendia muito sobre ele, mas gostava. E já entendia que era Jesus. Apesar de ficar na dúvida. E lógico que depois que você entende mais a palavra, você percebe que é um diálogo de fato acontecendo ali, né? É um diálogo. Salmo 24. A partir do versículo 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O pessoal não sabia. Por mais que ele tenha encarnado, nascido, exercido seu ministério, morrido, ressuscitado, os seres celestiais não sabiam ainda quem era. Eles não tinham noção. Aí, levantai os portais eternos nas vossas cabeças, levantai os portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Mas quem é o Rei da Glória? Os seres só entendiam que Deus era o Rei da Glória, não que Jesus era o Rei da Glória. Esse mistério ninguém sabia além de Deus. Sabia. Nem os anjos sabiam, Os né? anjos não sabiam. Os anjos não sabiam. Aí, voltando para a pergunta inicial do bloco. Lúcifer, ele queria o trono vazio. Que ele não sabia que era de Jesus. Que ele não sabia que era de Jesus. Paralelamente, como Lúcifer, ele era um sacerdote de Deus. Aliás, quem era Lúcifer no céu? A gente fala muito sobre ele liderar o louvor e tudo mais, mas quem era Lúcifer no céu? Lúcifer era um querubim. Lúcifer, ele era um querubim. Estava lá. Se a gente for hoje olhar, nós temos anjo, arcanjo, querubim
e serafim. Numa hierarquia, ele estava... Numa hierarquia ele estava muito próximo. Aham. Só que ele foi criado para que ele garantisse que tudo que Deus havia criado acontecesse. Ele era o braço direito de Deus. Quando ele vê aquele trono, ele olha e fala assim: não tem ninguém mais perfeito do que eu. Não tem ninguém que coordena as nações angelicais. Não tem ninguém que cuida do serviço dos anjos. Ele pensou que aquele trono era para ele? Pensou. Ele pensou. Ele disse assim: esse trono é meu. As aparições de Jesus no Antigo Testamento, como são esporádicas e Lúcifer espaçadas, e né? muito espaçadas, e Lúcifer não sabia. Lúcifer não sabia. Ele falou assim: esse trono aqui é meu. Aí você pode se perguntar assim: Eliseu, onde é que Jesus aparece no Antigo Testamento? Por favor. Eu preciso te mostrar para depois a gente volta para Lúcifer depois. entrar em Lúcifer. Então eu quero Mas peraí. apontar os textos. Enquanto ele aparece, Lúcifer estava onde? Ele já estava na Terra. Lúcifer já tinha sido lançado do céu? Fiquei confusa. Olha só, não. Até porque Lúcifer não está na Terra. Vamos lá. Primeiro céu, Certo. regiões celestes. Segundo céu, Éden de Deus. O terceiro céu, aonde Deus habita. Onde Lúcifer estava antes da queda? Estavas no Éden, Ele estava jardim de Deus, Ezequiel 28. E depois da queda? Ele caiu para as regiões celestes. Certo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Aham. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Nós também, Então, tanto os anjos bons quanto os anjos de Lúcifer, região celeste. região celeste. Tanto que quando acontece aquilo com Daniel, a briga acontece Na região na celeste. região celeste. Justamente, na região celeste. E é tão interessante que cada anjo tem a sua função específica, que uns anjos cercam Gabriel, que vem trazer a boa nova. Deus pede para Miguel ir lá e liberar o caminho para ele poder trazer a resposta. Vamos lá. Mas Vamos entender um pouco das aparições de Jesus no Antigo Testamento. A gente já entendeu, já falou um pouco sobre os apontamentos para ele, seja lá em Gênesis, seja Isaías, Jeremias e assim por diante. Agora a gente vai mostrar, e eu até perguntei, tem até um texto que eu especificamente falei com o pastor Fora do Ar, para ter certeza, mas ele vai citar alguns para nós, por favor. olha só, Êxodo 23, 20. Eis que eu envio diante da tua face o meu anjo. E detalhe, anjo aqui está escrito com letra maiúscula. Para te guardar no caminho e para te introduzir no lugar que eu te tenho preparado. Guarda-te diante dele e escute a sua voz. Não te rebeles contra ele, porque não perdoará essa vossa transgressão. Qual é a transgressão? A transgressão da rebeldia. Pois o meu nome está nele. E o nome aqui está com letra maiúscula. Quem é a única pessoa que pode preparar o caminho? É ele. É Jesus. E olha, quando nós andamos nesse caminho que Jesus preparou, olha o que vem sobre a nossa vida. Se ouvires atentamente a sua voz e cumprires tudo o que ele disser, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Qual a referência bíblica para o pessoal em casa acompanhar? Êxodo 23, eu estou no versículo 22. Porque o meu anjo irá adiante de ti e te conduzirá para a terra dos amorreus, dos heteus, dos fariseus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. São 6 povos. Curiosamente, 6 é o número do homem. Por que 6 é o número do homem? Antes de Adão e Eva caírem, terem pecado, eles tinham 100% de inteligência intelectual. Depois da queda, o ser humano passou a ter 6% de inteligência. Uau. Aqui são 6 povos. Ou seja, o anjo do Senhor, que é Jesus, está dizendo assim: eu vou à sua frente e eu vou destruir tudo aquilo que é humano, tudo aquilo que é carnal. Ou seja, eu vou vencer o pecado. Fantástico. Eu vou vencer o pecado. E aí ele continua dizendo:
não te incline a outros deuses, não servirás a estes deuses, nem farás conforme as suas obras, senão eu os destruirei totalmente. Versículo 25. E sereis ao Senhor Jeová teu Deus, e ele abençoará o vosso pão, a vossa água, e enviará para longe de ti as enfermidades. A obra da cruz. Uhum. Eu abençoo. Eu te abençoo o seu pão, abençoo a sua água, abençoo a sua semente. Não haverá enfermidade. É Jesus. Que fantástico. Tem outras passagens, Tem. né? Fique à vontade para mostrar para Vamos gente. lá para Josué, capítulo de número 5. Josué, capítulo 5, versículo 13. E aconteceu que quando Josué estava ao pé de Jericó, levantou os olhos e viu. Eis que um homem se achava ao pé de frente para ele, com uma espada desembainhada na mão, e Josué o abordou dizendo: És tu por nós ou por nossos inimigos? Ele não tinha revelação. Uhum. Ele não tinha revelação. Ele pergunta. E o homem respondeu: Não, mas venho agora, como capitão dos exércitos do Senhor Jeová, e acabo de chegar. Ele tinha acabado de chegar. E então Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou, perguntou: Que diz o meu senhor ao seu servo? Ele entendeu. Ele entendeu. Ele teve a revelação de quem era. Só que, olha só que interessante, Jaque. Ele diz aqui: Mas venho agora. Agora eu vou me manifestar como capitão do exército do Senhor Jeová, ou como príncipe dos exércitos do Senhor, como dizem algumas versões. Jesus é quem batalha as nossas batalhas. Por isso que ele está com a espada fora da bainha. Ele já estava com a espada na mão. Uhum. Ele já estava com a espada na mão. Ou seja, quando ele está com a espada na mão, é para lutar, é para batalhar. E esse agora, ele é agora sempre, né? É agora sempre. Porque a obra dele já está consumada. Cabe a nós como cristãos, como filho de Deus, como evangélicos, enfim, o adjetivo que a gente quiser aqui aplicar, tomar posse de tudo aquilo que já foi feito. E tomar posse. Eles diziam: mas onde é que está tudo isso que Jesus fez? Está na região celeste, porque ele já nos abençoou. O que eu preciso fazer? Tomar posse disso. Que fantástico. Aonde mais que Jesus Por favor. aparece? Juízes, capítulo 6, versículo 11. E veio o anjo do Senhor, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Ofra quer dizer corça nova. Que pertencia a Joás, quer dizer Jeová é forte. O Abiesrita, que Abiesrita, o meu pai me ajuda. E o seu filho Gideão, malhando trigo no lagar para ocultá-lo dos midianitas. Midianita quer dizer conflito. Só que lagar é lugar de amassar uva, não de amassar trigo, mas tudo bem. E apareceu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: O Senhor Jeová é contigo, varão forte e valente. E Gideão respondeu: Ai, meu Senhor, se o Senhor Jeová é conosco, por que então nos aconteceu todas essas coisas? E onde estão as tuas maravilhas, as tuas maravilhosas obras, que nos contaram os nossos pais, dizendo: Não foi o Senhor que nos trouxe do Egito, porém agora o Senhor se destentou conosco e nos entregou nas mãos dos midianitas? Deixa eu fazer um parênteses aqui. Por favor. Se você ler o versículo de número 1, você vai identificar a seguinte frase: E fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor Jeová os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eu estou aqui olhando para baixo, gente, porque eu estou aqui com a minha Bíblia online, tá acompanhando o que ele está lendo. Pode explicar para a gente. Eles estavam sofrendo o que sofreram tinha uma consequência, por uma semeadura que eles fizeram. Uhum. Qual foi essa semeadura? Juízes, capítulo 2, versículo 10. E toda aquela geração que também congregava a seus pais, e depois surgiu outra geração que não conhecia ao Senhor,
nem as obras que ele fizer. Tem uma outra versão que diz, e levantou-se uma geração que não conheceu ao Senhor. Aí você... Isso tem a ver com se parar de falar sobre ele, né? Aí você pode falar assim, Eliseu, Josué então falhou na obra dele. Porque se a geração posterior não conheceu ao Senhor, a geração anterior falhou. Uhum. Só que esse texto ele quer dizer assim, e levantou-se uma geração que deliberadamente optou não estar debaixo da potente mão de Deus. Então, não é só simplesmente que se parou de falar de Deus. Não. Eles ouviram, mas não creram. Eles ouviram e não creram. Porque cá para nós, você acha que um judeu, um hebreu, um israelita, não vai conhecer aquilo que Deus fez? Só entre nós aqui. Uhum. Você acha que ele... Então não foi que eles não ouviram. A outra geração falhou. Não. Eles deliberadamente optaram não mais estar debaixo da potente mão de Deus. E aí hoje nós ouvimos assim, não, porque Deus está pesando a mão. Já que Deus não pesa a mão. Deus não pesa a mão. Uhum. Mas se ele tirar, acontece isso. Você escolheu viver sem mim. Há uma diferença muito grande. Aqui é a lei da semeadura e a lei da colheita. Pois bem, eles estavam 7 anos Uhum. Nas mãos dos dos midianitas. Glória a Deus, que o número 7 é o número completo. Uhum. É o número da manifestação. Então, os 7 anos acabaram? Acabaram. Cumpriu-se com aquele período? Cumpriu-se. Jesus pré-encarna, ele é pré-encarnado, é uma manifestação teofânica e vem falar com Gideão. E Gideão diz assim, o Senhor aparece para ele e diz assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. E aí ele fica indignado. Em que versículo a gente está? Desculpa, no 6? No 13. Juízes 6:13. Juízes 6:13. Ok. Ele fica indignado. O Senhor é comigo? Como que o Senhor é comigo se nós estamos passando por todas essas coisas? Como que o Senhor é comigo? Aí o anjo diz assim, vai nessa tua força, varão valoroso, o Senhor é contigo. Eliseu, por que é Jesus nesse texto? Primeiro motivo, anjo está escrito com letra maiúscula. Certo. Segundo motivo, o anjo aqui estava comissionando Gideão a um serviço. Uhum. Siga a minha linha de raciocínio, por favor. Vamos lá. Em Efésios, o Espírito Santo é responsável por entregar os dons. Jesus entrega os ministérios. Uhum. E Deus faz a operação de milagres. Se Gideão estava sendo comissionado para um serviço, e a palavra ministério significa serviço, e no Novo Testamento quem chama para o ministério é Jesus, Gideão estava sendo chamado para o ministério. E aí nós achamos, não, eu fui ordenado ao ministério. Você foi chamado para trabalhar. Você foi chamado para guerrear, você foi chamado para libertar as pessoas do cativeiro. Como? Anunciando a obra de Jesus. Quando a gente fala, se eu não me engano, de Isaías 61, que é aquele chamado específico, né? Para pregar as boas novas, e aí o texto segue falando. É só para Jesus ou a gente pode entender que é para a gente também? Posso falar sobre isso no próximo bloco? Pode. Enquanto a gente vai abrindo, vou para um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu tô de volta, hoje com o teólogo e escritor Eliseu Bueno. Já volto. Você sabia que Moisés foi o único homem da Bíblia que teve o privilégio de o próprio Deus fazer o seu sepultamento? Confira lendo Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6.
Temas Bíblicos está de volta hoje falando sobre Jesus, o mistério oculto do Antigo Testamento, recebendo o teólogo e escritor Eliseu Bueno. Eliseu, você estava me explicando e citando algumas mensagens no Antigo Testamento das aparições de Jesus. E uma pergunta que eu te fiz foi, então, referente a Isaías 61. Aquela passagem é para Isaías? É sobre Jesus? É para nós ou tudo isso? É tudo isso. Vamos enxergar no por texto. favor. Isaías 61. O Senhor, o Espírito de Deus, o Senhor, é sobre mim. Porque o Senhor Jeová me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, e enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos prisioneiros. E a pregoar o ano da benevolência, ou seja, da graça do Senhor Jeová, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados. Se eu partir do princípio que eu estou em Cristo, Cristo está em mim, Cristo morreu, eu morri, juntamente ressuscitei com Ele, Ele está sentado na região celeste, eu também estou, o Espírito ungiu a Cristo, me ungiu também. Uau! E por ele nós somos movidos a fazer tudo isso, né? De novo, agora eu vou ficar sempre com a visão de que a rodinha que nos impulsiona é o Espírito Santo. É lógico que é muito mais do que isso, mas né? Isso, mas era uma maneira de entender como ele nos impulsiona, eu... né? Fantástico isso. Essa vingança é contra Satanás, essa vingança de Deus que esse texto traz? Ele fala de aqui, se a gente for pegar esse texto e destrinchar ele fala de um trabalho ministerial de Cristo em 4 fases. O ministério terreno, que está aqui no versículo de número 1. Uhum. O ministério na sua morte, que está aqui no versículo de número 2. O ministério depois da ressurreição. E o ministério depois da sua vinda em glória. Uhum. Isso fala da sua vinda. Que fantástico. Então a gente consegue pelo menos separar um pouquinho e ter uma visão um pouquinho separada. Como eu tenho muito para te perguntar, pode concluir. Não, era isso já. Como eu tenho muito para te perguntar, a gente, se você quiser citar, tem mais alguma aparição que você quer citar? Não, mas essa que eu... uma dúvida que eu tinha, que eu fiz para ele, a gente pode esclarecer para vocês. O anjo com quem Jacó brigou, que está lá com letra maiúscula, eu posso entender que é Jesus, né? É Jesus. O anjo ali é Jesus. Eu acho que muito texto fica muito mais interessante quando a gente entende que é Jesus, não é? Porque, olha só, tem alguns textos que a gente lê, como esse, por que é que, ao amanhecer, ele tinha que voltar? Uhum. O anjo, legalmente, não pode ficar na terra. A terra foi dada aos homens, e a criação anseia ansiosamente a manifestação do Espírito dos homens. Uhum. Ministério de anjo não é um ministério diurno, mas é um ministério noturno. Uhum. Por quê? Porque quando estava amanhecendo, ele tinha que voltar. Ele não tinha legalidade para ficar. Veja que, mesmo sendo Jesus, ele se sujeita às próprias regras e leis e princípios e condutas que ele mesmo criou. Mesmo com essas manifestações, os anjos não entenderam quem era ele. Não entenderam. E achavam o quê? Por exemplo, na sua opinião, quando o mundo celeste percebia esse anjo que aparecia vez ou outra, que se manifestava vez ou outra, não se tinha entendimento de quem era ele? Não tinha. Que fantástico. Porque a gente ele saía de Deus e voltava para Deus. Ele saía e voltava. Eles falaram, bom, é um ser espiritual, é um ser celestial, não tem corpo como nós. Então, é mais alguém aqui que compõe todo o nosso exército aqui, toda a nossa casa. E falando sobre esse mistério, voltando a falar sobre Lúcifer, a gente muitas vezes fala, e desde criança eu aprendi isso, me converti ao evangelho aos 12 anos, mas ainda quando eu era católica, estudava sobre isso e entendia que Satanás, Lúcifer, tentou pegar o trono de Deus. Mas, na verdade, agora a gente vai voltar para aí,
a gente pode entender que ele não sabia que aquele trono era de Deus, de Jesus, no caso. E outra pergunta que eu queria fazer é, por mais que a gente tente dizer que não, a nossa descendência caída me lembra muito a Lúcifer, no sentido que diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, quando a iniquidade, a palavra que a Bíblia fala, subiu ao seu coração. E às vezes, já me perguntaram várias vezes, nossa, mas aquela pessoa era tão boa, será que ela mudou? Eu acredito que as pessoas mudam sim, porque foi isso que aconteceu com Lúcifer, não foi? Ele era perfeito. Ele era perfeito. Vamos ler um texto? Por favor. Primeiro comentário que você fez dele usurpar o trono de Deus. Isaías, onde nós estamos? Capítulo 14, versículo de número 12. Como caíste do céu, ó luzeiro da manhã, filho da aurora. Como foste lançado por terra, tu que lançava sorte sobre as nações, ou em outras versões, tu que debilitavas as nações. E tu disseste no teu coração, eu subirei ao céu. Se ele ia subir é porque ele estava embaixo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares remotos do norte. Versículo 14. Subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele nunca quis ser maior do que Deus. Agora vamos abrir um pouquinho esse texto. E disseste no teu coração e subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Vamos dar uma corridinha lá para Isaías 8. Isaías 6. Vamos dar uma corridinha lá. Vamos voltar lá no texto em que nós estávamos. Isaías 6, versículo 2. E acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Aonde é que os serafins estavam? Acima do trono de Deus. Acima dele. Deus está até imaginando a hierarquia que você já explicou pra gente. Deus está no terceiro céu, no Monte Santo da congregação, no lado norte. Por que lado norte? Lado norte é o lado mais alto. A gente de vez em quando fala assim, vou dar uma guinada na minha vida, vou dar um norte na minha vida. Eu vou subir. Ou seja, o ponto mais alto é o lado norte, aonde o trono de Deus está. Vamos voltar lá. Aliás, os 2 tronos estão lá, Os né? 2 tronos estão lá. Assentar-me-ei no monte da congregação, nos lugares remotos do norte. Subirei as mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele teve inveja dos serafins que voavam acima do trono de Deus. Mas os serafins voavam acima do trono de Deus com 2 asas, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. Só que o versículo continua dizendo que eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Eles estavam lá para adorá-lo? Eles estavam lá para adorar. E até o que eles cobriam tem a ver com o que eles cobriam, o que eles tinham de feio, eles cobriam os olhos também, eles cobriam os pés, porque eram feios, né? Os pés pé fala de santidade. A santidade de Deus é perfeita. A nossa santidade é imperfeita perto da dele. É imperfeita. Então eles cobriam os Seria pés. um defeito. Perceba que até os seres serafim, que quer dizer seruf, ser que arde em fogo, eles, perto do trono de Deus, próximo das pedras afogueadas, que a gente vai falar sobre isso depois, eles cobriam os pés. Eles eram seres de fogo. Mas o fogo que eles eram criados era diferente do fogo das pedras. Por quê? Porque ele pega uma brasa com uma tenaz. Certo. Se ele pegasse, ele seria exterminado. Por isso que ele pega. Então Lúcifer diz assim, poxa, eu sou querubim. Eu estou aqui embaixo. Isso é o braço direito de Deus, gente? Tem alguma coisa errada? Diante de Deus. E os serafins, acima do trono, ele diz assim, eu serei, ele diz, exaltarei o meu trono, assentar-me-ei, subirei as mais altas nuvens, assentar-me-ei, e subirei aos céus,
acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os serafins. Ele olhou aquilo e falou assim, esse negócio aqui é para mim. Agora, para a gente entender como isso aqui aconteceu, vamos lá para Ezequiel 28. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 28. Que é um dos textos que a gente tem que mais nos explica sobre ele, né? Isso. Ezequiel, capítulo 28. Versículo de número 13. Estavas no Éden. Segundo o céu. Segundo o céu. No jardim de Deus. E de toda pedra preciosa te vestia. Vamos contar. Vamos lá. O sárdio, 1. O topázio, 2. O diamante, 3. O berilo, 4. O ônix, 5. O jaspe, 6. A safira, 7. A esmeralda, 8. O carbúnculo, 9. E em ouro eram entalhados os teus tambores e as tuas flautas. Foram preparados no dia em que fosses criado. Então, peraí. Deixa eu responder a sua pergunta. Lúcifer nunca foi regente de louvor no céu. Uhum. Diferente do que a gente sempre aprende. Fulano teve um problema, ele teve uma falha e não toca mais no louvor por causa de Lúcifer. Então, Lúcifer... Peraí. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Lúcifer nunca foi regente de louvor no céu. Nunca foi. Uhum. Mas você sempre achou que foi, né? Calma que ele vai explicar. Exalava adoração. Uhum. É diferente. Ele era adorador, porém... Ele exalava. Ou seja, foram preparados no dia em que fosses criado tambores, flautas. O corpo dele era um instrumento de louvor. Essa era a ligação dele com o louvor. Essa ligação. Conforme ele andava, o corpo dele emitia som. Mas ele nunca foi regente de louvor no céu. Versículo 14. Ai, a gente vai chegar nessas pedras afogueadas. E tu eras querubim ungido protetor. Te estabeleci sobre o santo monte de Deus. Andavas no meio das pedras afogueadas. Mas essas pedras não estavam no... Isso. Mas ele não estava no... Isso. Cada vez que ele precisava adorar a Deus, cada vez que ele precisava prestar contas a Deus, ele saía do jardim do Éden, o Éden de Deus, que é o segundo que é o céu. segundo céu, e subia ao terceiro céu. Como serafins. Como querubim mesmo. Não, então, como serafins. Onde os serafins estavam. Isso. Uhum. Para ele poder prestar conta de todo o trabalho que ele tinha. Uhum. Então, ele foi estabelecido ali. Como os anjos hoje fazem com a nossa oração, eles vão até lá. Ele foi estabelecido no Monte Santo da congregação, no brilho das pedras afogueadas. Ele era diferente, né? Ele era diferente. E eu acho que ele ficava lá só olhando para aquele trono que não tinha ninguém e falava, para mim esse trono. Vamos ver a representação desse trono? Por favor. Só para a gente Com poder... certeza. Para o nosso telespectador poder entender um pouquinho. Mas que trono é esse? Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 10... versículo 18. Depois a gente volta para cá. E o rei também fez um grande trono de marfim e cobriu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus e o seu espaldar do trono no alto era redondo, tinha braços de ambos os lados. E cada lado assentado estavam 2 leões junto aos braços. 12 leões estavam esculpidos de pé sobre os 6 degraus, um de um lado e outro de outro. Nunca houve obra semelhante em nenhum dos reinos. Aí você vai falar assim para mim, Eliseu, isso aqui fala que Salomão fez. Pô, até com as coisas que a rainha de Sabá tinha trazido, não foi uma coisa assim? Salomão está citado aqui. Sim, mas Salomão é um tipo de Cristo. Conta Aí mais ele sobre faz, isso. aí ele faz um trono. Esse trono representa o trono de Cristo. Isso. Da mesma forma que o Senhor inspirou a família de Noé
a fazer a arca. Inspirou homens a fazer o tabernáculo. Ele também foi inspirado. E a gente só vai ver essa referência na Bíblia. A gente só vai ver essa referência na Bíblia. Se a gente for lá para Hebreus, capítulo 1, versículo 9... Depois tem gente que fala que o Antigo Testamento foi anulado, né, meu Brasil? Não posso entrar nesse mérito. Hebreus 1, 9. Vamos falar um pouquinho mais do trono. Como a Bíblia se completa, como Ela é se fantástico completa. isso. Desculpa, Hebreus 1, 8. Tá. Mas concernente ao Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre, e cetro de justiça é o cetro do teu reino. O trono dele permanece Fantástico. para sempre. É legal quando a gente olha a Bíblia, assim, a gente olha o Antigo Testamento apontando para o Novo, e a gente pega o Novo vindo explicando o Antigo. Aí fica fácil da gente entender. Só fazendo um paralelo ao que eu falei, como eu ouvi, você também deve ter ouvido, que Aham. falaram que o Antigo Testamento... Eu entendi que o sentido é falar que a gente não precisa mais viver debaixo da lei, eu compreendo isso. Mas eu acho um risco muito grande a gente entender que o Antigo Testamento foi anulado, porque ele aponta para Cristo, ele nos explica sobre Jesus o tempo inteiro, né? Se você pega um texto desse, como nós lemos as aparições, e você olha e fala assim, isso aqui é um anjinho. Aquele anjinho de bodezinho, de arquinho e flecha. Cabelinho cacheado loiro. Loirinho assim, olhinho verde, bonitinho. Você olha o texto e você acha que é uma história. Aí quando a gente começa a estudar um pouquinho mais a Bíblia, e nós enxergarmos, por exemplo, o que está escrito em João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então eu posso entender que isso não é meramente um livro. A Bíblia é um espírito. Uhum. Que quando eu declaro, o Espírito Santo, que está em mim, que está em você, ele é responsável por verificar se a palavra que eu declarei está alinhada com o que Jesus falou, e se estiver alinhado, ele materializa a declaração que eu fiz. Que fantástico. Então, se eu pego um texto desse e digo assim, realmente, tem um anjo que vai à minha frente. Tem um anjo. Ele vai preparar o caminho. Aí você fica, puxa, o anjo não veio preparar o caminho. Puxa, eu estou aqui sentado esperando que alguém venha preparar o caminho. Mas quando você olha esse texto e fala assim, não, peraí, esse texto aqui é Jesus. Ele já preparou o caminho. Ele já venceu meus inimigos. Então, peraí, se a gente tiver o entendimento certo, a gente pode imaginar que de todas as doenças seremos curados? Sim. Já que eu vou te dizer uma coisa que Deus não vai descer aqui e não vai curar ninguém. Jesus não vai descer aqui e não vai curar ninguém. Nem o Espírito Santo vai curar alguém. Quem vai fazer isso é eu e você. Eu sou agora as rodas do trono de Deus. A igreja do Senhor Jesus, a igreja que foi instituída na cruz do Calvário. Quando o ladrão fura Jesus aqui do lado, sai o quê? Uhum. Água e sangue. Ela foi purificada de todo o seu pecado e lavada na água da palavra. Essa igreja que foi instituída é a igreja que vai levar a cura, é que vai levar a prosperidade. Que, aliás, quando a gente fala da palavra salvação, ela engloba tudo Ela isso, engloba. né? Ela que vai levar a salvação. Veja no texto que nós lemos em Efésios, que Paulo diz assim, segundo o meu evangelho. Eu tenho um evangelho, você tem um evangelho. Por quê? Porque evangelho é boa nova. Então, eu tenho uma boa nova acerca de Cristo. Baseado até nas minhas experiências pessoais. Claro! Então, o evangelho, as pessoas falam assim, o evangelho de Cristo realmente é o evangelho de Cristo. É a boa nova que Cristo anunciou enquanto ele estava aqui na terra. Agora quem está na terra sou eu. A gente então, segue. eu tenho uma boa nova. Eu falo da boa nova. A gente segue essa boa nova. A gente segue. Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, lá em Isaías 53:4, se eu não me engano, já apontando que ele levaria todas as dores e todas as enfermidades, eu posso entender que isso foi concretizado na cruz e agora eu só tenho que tomar posse disso? Você fez uma pergunta
Eu não sei se é 53:4 mesmo, né? Se eu não me engano. em que ele inaugura o novo e vivo caminho, Uhum. que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos lá. Essas pisaduras foi quando Jesus inaugura o novo e vivo caminho. A gente está falando dos passos que ele abre Isso mesmo, né? é quando ele faz... Quando Adão e Eva saem do jardim, quando eles saem do jardim, é colocado uma espada flamejante na entrada do jardim. Certo. Então ele fez um caminho. Para Jesus voltar e consumar tudo aquilo que ele realizou, ele precisa fazer o caminho de volta. Aquela espada, onde tem 2 seres celestiais na porta do jardim guardando, quando Jesus volta, ele volta inaugurando esse novo e vivo caminho, e ele é transpassado, foi transpassado. Além de ser transpassado pelos pregos na cruz, além de ser transpassado pela lança, ele é transpassado pela espada do caminho do Éden que havia sido fechado. Quando ele passa por esse caminho, ele ainda tem resquícios do seu corpo natural. Por quê? Porque tem sangue, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A gente não foi sarado quando ele morreu. Uhum. Nós fomos sarados quando ele sobe, inaugura esse novo e vivo caminho e pelas suas pisaduras. Aí ele fala assim, Deus, olha ali, ó. Há uma obra na cruz que é concretizada nesse momento. Que fantástico. Peraí que eu tenho que ir pro break. Daqui a pouco eu tô de volta, gente. Não sai daí. A gente está esclarecendo as nossas dúvidas sobre o mistério de Jesus revelado lá no Antigo Testamento. Você sabia que o nome do Senhor só veio a ser invocado na terra após o nascimento de um neto de Adão chamado Enos? Gênesis capítulo 4, versículo 26. Temas Bíblicos está de volta, hoje falando sobre Jesus, o mistério oculto do Antigo Testamento. Estou recebendo o teólogo e escritor Eliseu Bueno. Perguntei para ele sobre Isaías 53:4, um texto que a gente tanto usa para falar sobre a cura. E, curiosamente, a gente entende que esse momento acontece quando ele constitui a obra na cruz. Realmente, ele constitui uma obra ali, mas essa obra continua. Me explica mais sobre essas pisaduras. Vamos lá. Isaías, capítulo de número 53... versículo de número 4, o que você mesmo havia visto. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. No entanto, nós o considerávamos culpado, ferido e aflito por Deus. Mas ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas chagas, sobre suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós nos desgarramos como ovelhas, mas cada um tomou para si próprio, mas o Senhor Jeová fez cair sobre ele a iniquidade que era sobre nós. Foi ferido e humilhou-se, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele teve a obra dele na cruz? Teve. Ele cumpriu com aquilo que ele foi manifesto para ele? Ele cumpriu. Agora, a chave que abre tudo isso, a chave que consuma tudo isso, é quando ele sobe. Que ele inaugura esse novo e vivo caminho pelas suas Isso é na ascensão? pisaduras. Isso é na ascensão. Lá já em Atos. Sim, na ascensão. Quando ele volta. É a conclusão da obra, É a a gente pode conclusão falar da isso. obra. Porque assim, olha só,
A gente olha muito e diz assim, porque Jesus morreu na cruz, porque Jesus morreu na cruz. Mas a nossa mente tem que estar na segunda etapa. Ele ressuscitou. Então, o benefício que nós recebemos de uma vida cristã abundante, de uma vida cristã sem enfermidade, de uma vida cristã próspera, de uma família sadia, não é porque ele morreu na cruz, mas é porque ele ressuscitou. Porque aí ele chega diante do Pai e fala assim, Pai, tá aqui, ó. A obra tá aqui, pelas pisaduras não deve ter mais enfermidade. Mas houve uma enfermidade. Bom, agora o papel está com a igreja. A igreja já recebeu. A igreja já tomou posse. Vamos partir do princípio. Eu já tomei posse. Então, é meu papel ir a um hospital e declarar a cura. Quando eu declaro a cura, vamos lá, João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Eu faço essa declaração. O Espírito Santo olha e fala assim, realmente, ele está declarando cura. E aí as engrenagens começam a se mover. Isso depende da minha fé? Não. Já está. E aí, por que eu pergunto isso também? Porque existem pessoas que primeiro recebem a cura e no ministério de Jesus isso aconteceu o tempo inteiro e depois se convertiam de fato ou depois começavam a seguir a Cristo. Então eu posso entender que uma pessoa sem entendimento pode receber a cura primeiro. Ela pode receber, porque eu estou declarando a palavra. A palavra, ela vai ser superior a uma enfermidade. A palavra vai ser superior a alguma crença ou não daquela pessoa que precisa. Eu vou fazer a declaração profética. Eu vou declarar que aquela pessoa é curada. Eu vou declarar que aquela pessoa é sadia. Aí o Espírito Santo fala assim, realmente, Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai. Então, o que ele está falando está em concordância com a palavra. Aí o Espírito Santo tem que botar em prática aquilo que eu estou falando. Ora, nós vemos escrito na Bíblia, a fé sem obras é morta. Certo. Só que agora eu vou colocar uma minhoca na sua cabeça. Não tem nada que eu venha a fazer de obras que venha agradar a Deus. O que eu posso fazer que vai fazer, agora eu sou merecedor? Nada. Você não é. Então, a obra, a fé, não são obras físicas. Qual é a obra da fé? Declaração. De novo a palavra, que é tão importante o tempo inteiro na Bíblia, né? A declaração. Como eu tenho pouco tempo, para a gente não perder o tema, senão eu ficaria aqui perguntando várias horas, a gente até percebeu lá no texto que a gente leu, se eu não me engano foi de Ezequiel, sobre as pedras que ele tinha, Lúcifer tinha. Eram 9, a gente contou 9, não foi? A gente contou 9, mas ele tinha 12 pedras de cobertura, da mesma forma que o sacerdote, quando ia uma vez por ano, oferecer sacrifício a Deus pelos pecados do povo. De novo apontando para Cristo, né? De novo. Ele colocava toda aquela indumentária, colocava o peitoral de 12 pedras, que representa as 12 tribos de Israel, colocava as ombreiras, colocava o éfode, ele se preparava. Mas nós lemos aqui 9 pedras e o ouro. Só que são 12. Ouro é metal. Ouro é metal, não é pedra preciosa. Ele perdeu 3. Eliseu, onde é que está essa referência? Vamos lá. Êxodo, capítulo de número 28. Em algum momento ele teve? Teve. Ele sempre teve. Lúcifer sempre teve as 12 pedras de cobertura no seu peitoral para prestar culto a Deus, para prestar satisfação a Deus, para dar o relatório daquilo que ele fazia. Lúcifer, ele trabalhava conduzindo todas as nações angelicais no céu. Olha só, Êxodo 28, 16. Será quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Nós estamos falando das 12 pedras preciosas. Então o encherás com 4 fileiras de pedras preciosas. A primeira fileira constará o rubi, o topázio e a esmeralda. A segunda fileira conterá o diamante, uma safira e um carbúnculo. A terceira haverá o jacinto, a ágata e a ametista. Esses aí ele não tem. São essas que ele não tem? Essa aqui a gente vai comparar agora com o texto. Vamos lá. E a quarta conterá a crisólita, o ônix e uma jaspe.
e as pedras irão engastadas em ouro. Ou seja, é um peitoral de 1 palmo de comprimento, 1 palmo de largura. Então vão haver ali fissuras aonde as pedras se assentarão. Outra referência que nós temos elas, Êxodo, capítulo de número 38. Versículo 39. (39, 8). E fez-se também o peitoral, a obra de artista, como se fizera o éfode, com fibras de ouro e fios de lã tingido, de azul celeste, púrpura e carmesim, com linho fino torcido. E era quadrado e duplo, de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, dobrado. E ali nós vemos, na primeira fileira, o rubi, o topázio e a esmeralda. Na segunda, o carbúnculo, a safira e o diamante. Na terceira fileira, o jacinto, a ágata e a ametista. E na quarta fileira, a crisólita, o ônix e o jaspe. Acho que eram esses que ele não tinha, então peraí, deixa eu ir lá de Ele volta. tinha perdido 3. a terceira ordem. Essas três, a terceira a mesmo, terceira ordem, que é então. O jacinto, Ágata a ágata e a ametista. Vamos voltar lá. Ezequiel 28. Lá depois de Lamentações, gente, para quem está abrindo junto com a gente. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 28. Versículo 13. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda e o carbúnculo. E o ouro. Ouro não é pedra preciosa, ouro é metal. Ele trocou 3 pedras preciosas por ouro. Eliseu, da onde vinham esses ouros? Ouro era o combustível utilizado pelos anjos para adorar a Deus. Anjo ofertava a Deus no seu culto. Ele pôs nele mesmo. Ele pôs nele. Ele passou a roubar o ouro. Repara que quando a iniquidade entra no coração de Satanás, o que ele faz, ainda Lúcifer, não é só desejar aquele trono que ele não sabia de quem era, mas era de Jesus. Ele começa a ter atitudes dentro dessa iniquidade. Eu tenho que caminhar para encerrar. Você fez uma citação para mim fora do ar, que essas 3 pedras a gente pode encontrar em Jesus também, né? As 3 pedras... Assim como todas, com certeza. Que né? são ágata, ametista e jacinto. Elas significam mansidão, humildade e simplicidade. E ele nos ensina a ser assim. E aí Jesus nos ensina: aprendei de mim, que sou manso, humilde e não tinha homem mais simples na face da terra do que Jesus. Eu tenho que encerrar e tenho 2 perguntas ainda para fazer. Uma delas é: por que tantos anjos vieram com Lúcifer com a queda dele? Tudo que tem contato com o pecado, Deus tira. Eles estavam contaminados de alguma forma. Eles estavam contaminados. As pedras afogueadas que Lúcifer teve contato enquanto ele pisava debaixo do trono de Deus, também foram retiradas. Por isso que você vê dizendo no versículo de número 18: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Por isso suscitei-te um fogo no meio de ti para que te consuma e te reduzi a cinza sobre a terra à vista de todos que te contemplam. Quando Lúcifer foi lançado, as pedras afogueadas que ele teve contato, que foi contaminada, Deus retirou. Os anjos que tiveram contato com ele também foram. Provavelmente tinha iniquidade também. Se tivesse sido, fala-se de 1/3 ou a terça parte, mas se metade tivesse tido contato, metade tinha ido. Se 2/3, 2/3 tinha ido. É por isso que quando nós aceitamos a obra da cruz, tudo aquilo que é do velho homem, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é impuro, ele tira da nossa vida. Vou te arrumar um problema, porque eu vou te dar 2 minutos para finalizar o programa. E a pergunta que eu quero fazer, ou a conclusão que eu gostaria de fazer, é algo que você até falou comigo fora do ar,
que é como Jesus restaura tudo que Lúcifer estragou. Por favor, deixa um recado final para os nossos telespectadores. A Bíblia diz que Deus restaurou o que Lúcifer havia feito, trazendo a manifestação da glória dele. E a manifestação da glória de Deus é Jesus. Lúcifer, ele saiu debaixo da cobertura de Deus. Então, se eu fosse deixar aqui uma mensagem, eu deixaria para você: nunca saia debaixo da cobertura de Deus, nunca saia debaixo da cobertura da sua igreja, nunca saia debaixo da cobertura do seu pastor. Porque se nós não estivermos debaixo da cobertura pastoral de um homem, nós não estaremos debaixo da cobertura espiritual de Deus. E não podemos confundir. Quem faz cobertura pastoral é o homem, porque Deus dá a ele essa autoridade. E o chama de anjo também. E quem dá a cobertura espiritual é o Espírito Santo. Mas eu não tenho a possibilidade de estar debaixo da cobertura do Espírito Santo sem estar debaixo da cobertura pastoral de um anjo que o Senhor chama. Que pena, meu Deus, que eu tenho que encerrar. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para você. Ele vai deixar um livro para o sorteio, As Faces da Revelação de Deus para o Homem, que é um livro que fala sobre isso. Inclusive, Eliseu, um dos capítulos introduzidos aqui é basicamente o que a gente falou, né? É basicamente isso que nós falamos. Você gostou do livro? Então você vai entrar lá na nossa fanpage, consulta temas bíblicos. Amanhã a gente vai ter uma foto minha com o pastor e tudo mais. E lá tem aquele aplicativo do Facebook que você pode participar do sorteio. Não é simplesmente comentar, tá, gente? Não esquece de clicar no aplicativo para você poder participar do sorteio. Agora é lógico que só uma pessoa vai ganhar e muita gente vai querer o livro. Vou pedir para o pastor deixar os contatos. Eu tenho aqui o e-mail, que é eliseubueno@yahoo.com.br, e tem o site da editora também, onde você pode encontrar o livro, né? Isso, a livraria Erdos. Perdão, a livraria. www.erdos.com.br. Você pode entrar lá e você pode adquirir o livro. Quem quiser entrar em contato também através do e-mail, né, pastor? Através do e-mail, isso mesmo. Quero agradecer ao pessoal da Igreja Comunhão Cristã Aba, em José dos Pinhais, no São Paraná. José dos Pinhais, que bacana! Um beijo a todos, muito obrigada por terem liberado o Eliseu para vir aqui. Eu espero receber também seus líderes aqui em breve, estão todos convidados, viu? Obrigado. Eliseu, eu tenho que encerrar, mas vamos combinar que você volta? Vamos. Por favor. Vamos. Eu sei que vai render, vai ter muita repercussão. Se você ficou com alguma dúvida, tem uma pergunta para fazer sobre esse tema, manda lá para o Consulta Temas Bíblicos na nossa fanpage, facebook.com/Consulta Temas Bíblicos, que eu vou anotar todas essas perguntas, eu e a minha produção, e na próxima vez que o Eliseu vier, a gente esclarece essas dúvidas. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero amanhã no programa, no nosso programa, e semana que vem, no domingo, aqui no programa Consulta o Doutor Temas Bíblicos, às 8h30 da noite. Mais uma vez, obrigada, Eliseu. Muito obrigado. Uma ótima noite para você. Beijo grande. Tchau.